Nessa aula eu vou explicar como funcionam as nossas vistas e como é que a gente vai poder utilizar os mesmos pontos de vista, né, ou seja, os mesmos cortes, as mesmas plantas, as mesmas elevações, para representar aspectos diferentes do nosso projeto. Olhando aqui no nosso navegador do projeto, a primeira aba que aparece é o mapa de projeto. Por aqui nós conseguimos navegar por todos os pontos de vista e outros elementos também que foram criados no projeto. Então, de ponto de vista, a gente tem os nossos pisos, cortes, que ainda não criamos nenhum, e as 4 elevações. Além disso, temos a possibilidade de utilizar elevações interiores e um ponto de vista de detalhes, e também um documento 3D. Bom, mas tudo que a gente faz aqui, todas as alterações que nós vemos nessa barra inferior aqui do nosso projeto, são alterações temporárias. Então, mesmo que eu mude uma combinação de vegetal, eu não consigo alterar isso definitivamente por aqui, eu não consigo deixar isso salvo por aqui. E claro, para representar as diferentes disciplinas do projeto e as diferentes fases do projeto, a gente vai precisar alterar essas definições. Para conseguir salvar essas alterações aqui dos nossos pontos de vista, eu vou utilizar essa segunda aba aqui, mapa de vistas. Caso eu faça uma modificação que eu queira mostrar depois, como um dos desenhos que vai para a nossa prancha, eu posso clicar nessa opção de salvar a vista atual, e aí essa vista será salva com as definições atuais. Aqui vocês podem ver que já existem algumas pastas para as diferentes etapas do projeto, embora não seja tão completo quanto um projeto executivo tradicional seria. E dentro dessas pastas a gente já tem pontos de vistas com definições salvas que vieram no nosso template brasileiro. Se eu clicar aqui, por exemplo, na planta do pavimento térreo, vocês vão poder ver que as características da representação dessa planta vão mudar bastante, embora seja a mesma planta. Aqui, se eu clico em pavimento térreo 2 vezes, agora o nosso desenho já está preto e branco, algumas informações que antes estavam aparecendo já não aparecem mais, né? Como antes a gente viu o forro, via a projeção das vigas, a gente não tem mais isso. Se eu olhar nossos objetos, como nossos carros, por exemplo, eles estão bastante simplificados, e antes não estava assim. E isso tudo se deu por causa dessas configurações que foram alteradas e salvas nessa barra de vista. E é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Tanto ver quais são essas configurações e como a gente pode fazer para usá-las a nosso favor na hora de alterar a visualização do nosso projeto. Mas, por exemplo, não é só porque eu entrei em uma dessas vistas que eu não posso fazer alterações ou que essas alterações não são mais para o projeto todo. Por exemplo, se eu clico aqui e movo essa cadeira, digamos, movo para cá, se caso eu volte no nosso mapa de projeto e entre novamente aqui na nossa planta do térreo, eu estou vendo que eu ainda estou com as mesmas configurações de vista que estavam lá, mas eu posso fazer essas alterações e ir retirando algumas informações e a gente volta mais ou menos para como era a nossa zona de trabalho. A ideia é que aqui as coisas são sempre temporárias e todas essas definições não ficam salvas, mas o que a gente faz lá impacta aqui. Apesar de eu ter voltado, a gente ainda tem as coisas da maneira que estavam antes se eu voltar para a nossa vista aqui da planta baixa. Embora as configurações estejam salvas, né? Vocês viram que voltou a ficar tudo preto e branco e com outro aspecto. Mas, em termos de geometria, né, o que foi feito em 3D continua preservado. Então, a ideia é sempre essa, né, que a gente pode até usar o nosso mapa de projeto para trabalhar, especialmente nos estágios iniciais da modelagem, quando a gente ainda não começou a entrar nas diferentes disciplinas do projeto, ainda não começamos a fazer a parte de documentação. Mas uma vez que a gente queira salvar vistas diferentes, mostrando objetos diferentes ou representando de maneira diferente objetos que vão aparecer em todas as vistas, a gente vai começar a salvar nossas vistas aqui no mapa de vistas, usando esse botão aqui de salvar a vista atual. E são essas vistas que eventualmente a gente vai utilizar aqui na nossa terceira aba, né, no livro de layouts, para criar as nossas pranchas. Uma outra opção que eu tenho, caso eu já esteja trabalhando com uma vista que já foi criada e eu só desejo modificá-la, é utilizar o painel de definições, selecionando a vista que eu quero, e entrando aqui em definições, eu posso, por aqui, alterar qualquer uma das definições dessa vista. Então, digamos, por exemplo, que eu retire aqui a sobreposição gráfica e mude o conjunto de canetas. Quando eu clicar em OK, agora, isso já foi modificado lá na vista. E uma outra opção que eu tenho também é a de fazer essas modificações pela própria área de trabalho, né, seja no mapa de vistas ou no mapa de projetos. E clicar na vista que eu quero com o botão direito e escolher a opção de substituir as definições da janela pela atual. E pronto. Agora, caso eu
saia dessa vista aqui. Por exemplo, se eu modificar o nosso conjunto de canetas e a sobreposição, quando eu clicar novamente na nossa vista, ela vai voltar com as definições que foram selecionadas e salvas por último.